18 milhões de euros foi o preço que assustou o Palmeiras, mas o que ninguém imaginava era que enquanto o Verdão recuava, outro clube brasileiro dava um bote certeiro. Essa negociação foi cheia de tensão, escolhas e um final que ninguém esperava. Fica ligado porque eu vou te contar tudo o que aconteceu nos bastidores dessa negociação. A expectativa do Palmeiras era alta. O clube estava em busca de reforços para garantir uma temporada de sucesso. Após uma sequência de boas atuações e conquistas, o Verdão, sob o comando de Abel Ferreira, sabia que para manter o nível de competitividade, principalmente na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, era fundamental trazer jogadores de peso. Abel, que já havia se mostrado um líder estrangeiro e visionário do Palmeiras, tinha seus alvos bem definidos. O planejamento envolvia contratações que atendiam tanto à necessidade de profundidade no elenco, quanto ao desejo de reforçar setores específicos do time. A pressão da torcida também aumentava. O Palmeiras vinha de uma temporada de altos e baixos. Para continuar no topo, precisava de peças de qualidade que pudessem entrar e agregar imediatamente. O nome que surgia como principal alvo na mira do clube era Agustín Canóbio, um jogador com grande potencial e destaque no futebol uruguaio. A negociação parecia promissora e estava prestes a ganhar força. Agustín Canóbio era o nome que estava circulando entre as salas de reunião e os bastidores do Palmeiras. O jogador, um meio ofensivo de 25 anos, vinha se destacando no futebol sul-americano. Ele era visto como uma peça-chave para qualquer time que desejasse reforçar o setor ofensivo e dar mais opções de criação de jogadas. O estilo de jogo de Canóbio agradava a Abel Ferreira. Ele se destacava pela habilidade do drible, a visão de jogo apurada e a capacidade de acelerar o ritmo de ataque. Sua presença no meio-campo poderia trazer o equilíbrio que o Palmeiras tanto buscava. Criatividade para abrir defesas e ao mesmo tempo a solidez para ajudar na recomposição defensiva. Mas como acontece frequentemente no futebol, as coisas nem sempre são tão simples quanto parecem. A expectativa de uma negociação tranquila logo se desfez ao entrar em cena o valor pedido pelo clube de Canóbio. O jogador, que possuía uma cláusula de rescisão estipulada em torno de 18 milhões de euros, deixou os dirigentes do Palmeiras com um dilema: pagar esse valor por um jogador com certo risco de adaptação no Brasil ou buscar alternativas mais econômicas. Quando o Palmeiras finalmente fez sua proposta oficial, o número de 18 milhões de euros apareceu como uma cifra absurda. O clube havia tentado negociar um valor mais acessível, mas os representantes de Canóbio mantiveram a exigência. Para muitos dentro do clube, essa quantia parecia um exagero. Afinal, Canóbio era um jogador bom, mas não havia um consenso claro sobre seu real valor de mercado. O mercado brasileiro já havia demonstrado que muitas vezes negociações envolvendo valores tão altos podem ser um grande risco. Jogadores com grandes expectativas nem sempre se adaptam bem, e os clubes precisam pensar em todos os cenários possíveis. Um jogador que chega com um valor de transferência exorbitante carrega uma pressão considerável para justificar cada centavo investido. A decisão de pagar ou não 18 milhões de euros se tornou uma verdadeira pedra no sapato da diretoria do Palmeiras. Por outro lado, havia o desejo de reforçar o elenco com um jogador promissor, mas por outro, estava o receio de fazer um investimento tão grande por alguém que ainda não havia sido testado em uma liga de nível tão competitivo quanto a do Brasil. Após várias reuniões internas e tentativas de negociação, o Palmeiras decidiu recuar. A pedida de 18 milhões de euros foi considerada um valor muito alto, especialmente para um jogador que, apesar de ter potencial, não possuía o tipo de currículo que justificasse esse investimento pesado. Essa decisão não foi fácil. Abel Ferreira, que havia se mostrado tão entusiasmado com a possibilidade de contar com Canóbio, se viu diante de uma situação complicada. A pressão da torcida e as expectativas dos dirigentes pesaram, mas no final o Verdão preferiu seguir em busca de outras alternativas mais acessíveis. No entanto, o que parecia ser uma decisão estratégica começou a ser questionado rapidamente, especialmente quando outros clubes começaram a se interessar pelo jogador. Enquanto o Palmeiras recuava, o Fluminense, um dos principais rivais do futebol brasileiro, observava atentamente o mercado. O clube carioca estava em busca de reforços para sua temporada e viu uma oportunidade de ouro quando soube da desistência do Palmeiras em relação a Canóbio. Em uma negociação ágil e estratégica, o Fluminense entrou em contato com os representantes do jogador e, ao contrário do Palmeiras, não hesitou em fechar um acordo que foi surpreendentemente mais acessível, pagando um valor consideravelmente menor do que os 18 milhões de euros solicitados inicialmente. Esse movimento do Fluminense deixou muitos no mercado de futebol boquiabertos. O que parecia ser uma negociação com alto risco para o Palmeiras se tornou uma oportunidade de ouro para o time carioca, que agora tinha um jogador de grande potencial em seu elenco por um valor muito mais modesto. O impacto da decisão do Palmeiras de recuar ficou evidente nas semanas seguintes. Enquanto o Fluminense comemorava sua contratação, o Verdão passou a ser questionado pela mídia e pela torcida sobre a validade de sua escolha. Afinal, Canóbio, que havia sido considerado um bom alvo, agora estava no rival, e o Palmeiras não conseguiu garantir o reforço desejado. Esse tipo de situação, onde uma decisão estratégica de um clube é confrontada com o sucesso de outro, é comum no futebol, mas ainda assim é frustrante.
Muitos no Palmeiras começaram a questionar a estratégia adotada pela diretoria e especialmente a postura diante de negociações com valores altos. Alguns argumentavam que o Palmeiras deveria ter arriscado mais e investido no jogador, enquanto outros defendiam que ao recuar o clube tomou a decisão mais sensata. No final das contas, a questão central dessa história gira em torno do risco. O Palmeiras, ao optar por não investir 18 milhões de euros em Canóbio, provavelmente evitou um investimento arriscado, especialmente em um cenário de incertezas sobre a adaptação do jogador ao futebol brasileiro. No entanto, ao recuar, o clube abriu espaço para o Fluminense, que fez uma jogada rápida e certeira, trazendo o jogador por um preço muito mais acessível. O futebol é, no fim das contas, um jogo de escolhas, e todas elas têm consequências.